Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Amados, hoje, dia 31 de agosto, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a Sua palavra e desejo que a palavra do Senhor nos leve a perceber o agir de Deus em favor do seu povo, em nosso favor. Que a percepção espiritual esteja presente no nosso viver. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, essa narrativa começa no verso 8 e termina no verso 23. O rei sírio intentou por diversas vezes guerrear contra Israel. E cada tentativa era frustrada porque o homem de Deus, o profeta Eliseu, avisava o rei de Israel o que ele deveria fazer. Incomodado com aquela situação, o rei sírio turbou-se e procurou saber se havia alguém entre os seus que o estava traindo. Um dos seus servos lhe disse, conforme está escrito no verso 12, respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Sim, queridos, foi assim que Deus evitou que o rei sírio guerreasse contra Israel. O rei sírio, aborrecido, então envia uma tropa, grande tropa, para prender o homem de Deus, o profeta Eliseu, que estava na cidade de Dotã. O moço do profeta, chamado Geazi, acordou cedo e saiu. E ao sair de dentro de casa, ele vê que a cidade está cercada por grande tropa síria. E ele volta apavorado e diz: Ai, meu senhor, que faremos? A resposta do homem de Deus acalma o coração. Sim, amados, diz o homem de Deus, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, Deus protegendo o seu profeta, o seu servo, e por extensão, protegendo o povo de Israel. E o profeta faz uma oração: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor ouve e responde às nossas orações. Eis a resposta. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, que resposta maravilhosa, que visão extraordinária. Geazi não tinha problema de visão, ele não era portador de deficiência visual, ele não tinha percepção espiritual. Foi preciso o homem de Deus orar para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Deus abriu os olhos de Geazi e então ele pôde ver que, de fato, os que estavam ao redor de Eliseu eram maiores do que o povo sírio, dos soldados enviados pelo rei sírio. Queridos, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus está presente no nosso viver e Ele quer agir em nosso favor. Que tenhamos a percepção espiritual para percebermos que Deus está agindo em nosso favor cada dia. Que Ele
nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque pela fé podemos de fato contemplar a grandeza, a majestade, o poder do Senhor. Sim, tudo isso agindo em favor daqueles que amam a Ti. Obrigado por cuidar de nós de maneira tão soberana, tão extraordinária. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.